Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta com mais um bate-papo. E nesta feita nós temos aqui uma convidada mais que especial. E é uma menina, é uma jovem, é uma senhora e também, acima de tudo, é uma professora, serva do Deus Altíssimo. Estamos aqui hoje recebendo no nosso canal Cá Jesus Oficial a irmã Jússi. A paz do Senhor, irmã Jússi, bem-vinda! Estamos aqui. Bem-vinda, Amém. irmã Obrigada, minha irmã. Jússi. É um prazer estar com você aqui Prazer nosso. hoje, irmã Jússi, para nós conversar, falar um pouco da sua trajetória. A gente olha, gente, você olha assim para o rosto dela, ela não é criança, mas não, viu? Ela tem uma bagagem para Umas contar, cargazinhas, né? umas histórias para contar bem longas. Eu conheço essa menina desde 99, não sei se ela lembra de mim. 99, não sei. Só se nós contar algum fato Pois aí. é, eu cheguei lá na Pissarreira em 99. Eu tinha pouco tempo, poucos anos de crente, 3 anos, parece. Eu cheguei na Pissarreira com meus meninos, tudo pequenininho. Quem me acolheu foi a irmã Dilná. Ah, do tempo da irmã Gilná. Pois. Aquele tempo a igreja era muito lotada, né? Muita E gente. como? E eu acho que eu ainda era muito menininha. Isso, parece que tu era adolescente, eu acho. Eu casei em 2005, ainda era Ah, jovem. não era adolescente, mas Era não. jovem já. Era jovem. Gente, e nós iremos conversar agora. Ela vai contar um pouco da sua história. Irmã Jússia, eu quero que você conte assim um pouco da sua história do início. Jesus. Como foi a sua trajetória, gente, porque nós sabemos assim que ela é professora secular e é professora da EBD também. E pensa numa pessoa que ama ser professora de criança da igreja. Quero que você comece assim contando, Jússia. Primeiramente, agradecer o convite, né? Uma honra muito grande estar aqui, né? No canal da Irmã Zilda. E aproveito, vocês já podem ir lá curtir, comentar, tá bom? Dê o like, Compartilhar, dê um gente. like, né? Gente, não deixa passar desapercebido, não. Dê o E like ver os aí. vídeos anteriores E ver os também, né? vídeos anteriores também, Eu que é assisto bom. todos, tá? É mesmo. E divulgo. Então, Amém. assim, é uma história bem longa. Eu até falei assim, irmã Zilda, do que a senhora quer saber? É lá do comecinho ou é de... Que a história Tudo. é longa, tudo. Ela quer Tudo, saber gente. tudo. Eu gosto de saber de tudo. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de ouvir testemunho. É assim, eu tenho assim muitas histórias de testemunho na minha vida, graças a Deus, né? E acho que muita gente na igreja são frutos de milagres, né? É, verdade. Se a gente for parar para ouvir cada crente na igreja, você vê a história que você se encanta e que você também cresce, E né? história de superação. E assim, eu na igreja, comecei desde muito pequena, minha mãe já era crente desde pequena, então eu praticamente nasci no evangelho, né? E aí, quando eu cheguei na Pissarreira, né, eu tinha 8 anos. E aí, na época, era o irmão Tom Milton, né? Que era... Que está em união. Isso. E aí, quando ele chegou, eu sempre gostei de ir pra igreja. Eu sempre fui aquela conhecida como a crentinha, aquela que só gosta da igreja. Sempre era assim, porque eu amava ir pra igreja. Sempre. Né? E aí eu ia pra igreja, arrumava a sala da EBD, eu deixava tudo no ponto para as professoras. E eu já queria... E ele sempre elogiava aquilo. Foi quando o irmão Tonho José, quando já foi outro pastor, me deu a primeira oportunidade de ser secretária da EBD. Meu primeiro cargo. Meu Deus, E aí, porque eu comecei, Deus começou a falar muito comigo. E aí Deus começou a me dar ideias de peças. E eu fiz 2 peças na igreja. Mesmo assim, Deus falava assim, anota aqui, eu já ia lá e escrevia as falas de todo mundo, chamava as pessoas para fazer e fizemos 2 peças na igreja. Foi quando o irmão me chamou, né? Jússia. E aí eu até falei um pouquinho para a irmã, né, sobre a história assim bem triste da minha vida, foi quando eu quebrei meu dente, né? Quebrei meu dente, Conta, mulher, com essas Eita, experiências aí. Deus. Bora, conta, Jússia. Quebrei meu dente, eu tinha 10 anos. E esse dente quebrado, ele ficou por muito tempo. Eu quebrei com 10, ia fazer 10, e eu casei em 2005, eu tinha 21 anos com o dente quebrado. Casou com Então o eu dente fiquei esse quebrado. tempo inteiro. Então, nesse período, muita coisa aconteceu na minha vida.
Então, assim, eu comecei a participar da igreja, mas começou a acontecer muitos conflitos, né? Entre a adolescência. E eu comecei... Eu só falava assim com as pessoas, eu sorria assim, eu ficava sempre na parte de trás, eu não queria olhar olho no olho. Então, eu comecei a criar algumas coisas dentro de mim que eu só vim entender hoje. Hoje eu digo que me libertei desses traumas. Mas na época eu nem sabia que eu tinha, eu não comentava com ninguém, eu não dizia pra ninguém que eu tinha vergonha, que eu chorava sozinha. Eu não compartilhei isso nunca com ninguém, nem com meu esposo. E o Ezel namorou comigo desde os meus 13 anos e ele nunca comentou nada sobre isso. Meu Deus, tu começou a namorar com o Ezel com 13 13 anos. anos, eita, revelei. Meu Deus, gente. Falei demais. Gente, mas tem um porquê, olha, gente, isso aí é uma história muito linda. É, muito linda. Quando eu comecei a namorar... Eita, eu tô falando, né? Você vai É, perguntar, né? bora. Quando eu comecei a namorar com Eziel, foi algo de Deus. Não eu até digo assim muito para os jovens e para as minhas filhas. Não é namorar com 13 anos e nem assim contra os seus pais. É você observar o que você está fazendo, né? Então, eu gostei de algumas pessoas na igreja antes dos 13 anos, né? Meu Deus. Eu era aquele Meu amor, Deus, aquele era amor mesmo, louco. Jusce. E aí eu saía de casa, eu ia escondida por lugar, tudo pra me ver essa pessoa, né? Porque eu amava, eu tinha um rapaz lá que eu era apaixonada e ele não queria nem me ver pintada de ouro. Uma criança também. Ele dizia que eu era criança, né? E aquilo ali me deixava mais mal ainda. E aí o Ezel começou a gostar de mim. E eu não gostava dele e tal. E aí uma vez eu orei e disse assim, Senhor, eita, eu tenho que entrar em outro ponto. Vai. Quando eu gostava do Ezel nessa época, eu sofria muito, né? Tanto por causa do meu dente, eu sofria muito conflitos comigo mesmo e tal. E eu comecei a fazer uma campanha de oração para me morrer. E aí eu ia todo dia para a igreja, 6 horas da manhã, e eu pedia para Deus me levar. Porque eu não tinha coragem O teu propósito de oração. Era isso. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Eu sabia que se eu tirasse a minha vida, Tu não ia ter salvação. Eu não ia ter salvação. Então eu disse, Senhor, se eu não posso tirar, me leva. Eu não tenho nada para fazer aqui. Mas assim, mas o que te levou você ter esse pensamento e você ter esse propósito de orar para você morrer? Isso. Como eu era assim, eu fui crescendo uma adolescência muito cheia de conflitos, né? Meu dente, eu tinha problemas em casa, eu tinha problemas com amigos, eu brigava. Eu comecei assim a criar uma outra Jussiane dentro de mim. Mas você foi rejeitada? Fui rejeitada. Na igreja? Como foi assim? Eu não fui violentada, mas eu fui... Não sei se é aliciada que chama quando a pessoa... Isso. Também. E tudo aquilo, nada disso eu contava para ninguém. Eu nunca fui de me abrir com as pessoas. A Janaína Costa, a Solange, sempre foram assim, pessoas de oração na minha vida, que lutaram por mim. E eu digo muito que hoje eu estou aqui fruto de oração delas, né? Que elas se importaram comigo, né? Elas se dedicaram por mim, mas eu não queria, eu fui me revoltando ao ponto, assim, eu brigava com todo mundo, eu discutia, eu era muito zangada. Então aquilo ali foi assim, nasce numa nova Jussiane, que não era eu. Então tal que assim, muitas pessoas me conhecem dessa forma. Até eu tirar essa imagem dessa Jussiane das pessoas demorou. Acho que para algumas ainda tenho essa... E aí, como eu não conseguia lidar com tanta coisa, eu disse, eu não quero mais viver. E aí eu pedi para Deus me levar. E aí na época era o grupo, era eu, Misael, era o Eziel, era a Isabel, era o Denis, que é o Denis, que está lá no Alto Uruguai. E aí eu pedi assim, Denis, ora junto comigo pelo meu propósito de oração. Aí ele, mas que propósito é esse? Meu Deus, e tu não dizia pra ninguém o que era o propósito? Aí eu fui e falei pra ele, chorando muito. Aí eu falei pra ele, né? E aí ele disse, não vou morar por isso, não. Aí ele começou a conversar comigo, e falou, e brigou, e falou coisa, e falou na Bíblia, e tudo ao mesmo tempo, né? E aí nós mudamos o propósito, foi quando eu esqueci, né, essa questão de querer tirar a minha vida. Mas eu mesmo tentar tirar a minha vida, eu não cheguei a esse ponto, né? E aí foi quando o Ezel apareceu, né? E o irmão pai do Eudes, né, irmão Expedito, né, ele sempre dizia jovem com jovem, né? E aí quando ele chegou para mim, ele disse assim, arrume suas coisas, bote suas coisas debaixo da cama, guarde, compre, que aquele homem é seu. Foi isso eu ia fazer 13 anos, né? E foi uma profecia.
E aí eu comecei a orar. Eu disse assim, Senhor, eu não gosto do Eziel, mas se ele for para ser meu namorado, meu marido, que tudo aconteça natural. E assim, o Eziel entrou na minha vida quase que como Deus colocou ele para ele me salvar, para ele me transformar. E claro que quem transforma é Deus, né? Vamos fazer uma palavra mais atual. Deus te colocou, Eziel, na tua vida para você se libertar de você mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, para me encontrar, para me enxergar. E não foi fácil, não foi da noite pro dia, assim, eu consegui assim, ele chegou e agora, não, foi todo um processo, e ele, com muita paciência, que quem conhece ele sabe que ele tem, ele sempre teve, assim, aquele autocontrole de me ajudar, de falar, de estar comigo, de não me deixar mais, né, mais ruim, mais estressada, e assim, tem sido assim ao longo. Deus, oração, porque também só o Eziel não ia resolver. Né? Eu também você tinha que ter querer, né? E buscar isso. E aí a gente foi, e eu fui mudando. Eu brigava no conjunto, eu brigava, era em tudo. Um porteiro, o irmão Zé de Oliveira, ô Jesus. Oh, meu Deus. Com aquela calmaria toda, irmão Zé. Irmão Jucinto, eu não vou entrar não. Era mais ou menos assim. Quem me conhece vai botar aí nos comentários. E aí a gente namorou. E assim, o Eziel na minha vida, ele entrou assim pra mudar tudo. Toda a minha visão, né? Do que era de querer alguma coisa, de lutar por mim. Tudo. E assim, ele entrou e desde esse tempo a gente tá junto, desde esses 13 anos. Desde 1996 nós estamos juntos. Então a gente casou em 2005. Então nós estamos desde 1996 até hoje, 2022. Meu Deus, tu namorava com ele. Eu me lembro de ti quando tu entrava dentro da igreja toda durona, assim, não olhava nem para um lado nem para outro. Enquanto isso, a Jaque, né? Eu tinha vergonha, mas era muita coisa. Por isso que a gente já tem que ter preocupação com os adolescentes, com essa fase. Eu era muito magra. E eu tinha muito problema comigo. Porque tu era magra. Eu era muito magra, eu não tinha meu dente. Era tanta coisa que vai envolvendo. Aí eu passei por essa situação, entendeu? De eu ser... Acho que é o termo, acho que é aliciada. Aliciada, E aí eu comecei... Me fechei. E acho que a minha forma de... Não sei, de me guardar era ser dura. Entendeu? Era não deixar ninguém chegar perto de mim. Era eu ser grossa com as pessoas. E aí eu fui afastando todo mundo. Todo mundo de perto de mim. Então as pessoas tinham medo, falavam coisinhas. E assim, eu sempre fui conhecida assim por família, por amigos. Era a crentinha, a dos cabelão, era do dentinho. Eram alguns termos que não eram bons. Diminutivo, pra mim, que te prejudicava. E que me deixava mais ruim ainda. E não foi assim... Não foi uma fase fácil, não foi minha fase de adolescência para a juventude, não foi fácil. Mas eu sempre dizia, as pessoas diziam assim, justo, é desse jeito e vai para a igreja, o que adianta? Eu disse, minha filha, se sem Deus, se eu indo para a igreja tá difícil, imagine se eu não for. Imagine sem Ele. Eu tô morta. Meu Deus. Aí eu nunca deixei de ir para a igreja, nunca. Sempre estava na casa do Senhor. Sempre buscando, sempre adorando, sempre querendo fazer alguma coisa melhor. Não conseguia e aquilo me frustrava. Eu não conseguia ser melhor, me frustrava. E foi sempre assim. Mas até que deu certo. Eita, é forte, Jus. E Jus, agora eu quero saber sobre o casamento, como foi? Quantos anos de namoro? Eita, muito tempo. Nós namoramos 9 anos. Meu Deus. 9 anos. E aí chegou, casou... Nós namoramos 9 anos. Terminamos algumas vezes, né? Nesse intervalo aí, a gente terminava, mas era um terminado assim tão engraçado que a gente terminava de manhã, de noite a gente voltava. Era engraçado. Mas, porque a gente às vezes terminava corra boba, às vezes a família não queria, porque a gente era muito criança, aí dizia que a gente tinha que casar logo, não sei. Mas a diferença de idade sua e do Eziel? Acho que é só quase 5 anos. É pequeno. Nesse caso tu tinha 13, ele já estava entrando já na... 15, eu acho, 15, 16, se eu não me engano. É menos de 5 anos a nossa diferença. E aí a gente começou a namorou esses 9 anos, e aí quando a gente foi casar, né, só foi um mês de noivado. Foi mês de noivou dia 14 de fevereiro de 2005, e aí dia 19 de março nós casamos. Aí o pessoal, Jussi, já, assim, como assim já?
10 anos namorando tem que ser logo. Então, às vezes até surge aquela coisa, será que você está grávida? É porque antigamente era assim, né, era Jússi? Quando via assim, uma moça noivava pra casa rápido, o pessoal, eita, tá grávida. Aí eu tive que fazer, eu fiz ainda aquele exame, eu fiz o exame Meu ainda Deus, pra foi provar, mesmo, porque Jússi. ele era virgem, eu tive que fazer. Fiz, Meu mostrei. Deus, Jússi. Fiz. Me lembrei aqui de uma mulher que eu sigo ela no que é a pastora Ruth Catala. Ela conta uma história dessa, mais ou menos, que ela fez esse exame e mostrou, assim. Quando eu fui fazer o exame, a médica até sorriu. Eu disse, não existe. É como se fosse uma lenda, né? Que não existia mais jovem de 21 anos, né? Eu disse, não, mas eu sou. Aí deu certo, né? A gente casou. Eu disse, eita, agora se eu engravidar, vão dizer que eu tava grávida já. Mas aí, graças a Deus, eu ainda demorei o quê? Quase 5 anos pra poder engravidar da primeira menina. Foi, A gente casou em 2005, tive a Bia em 2009. E Jússi, aí quando você casou, você já estava trabalhando? Não. Não. Aí já foi uma prova. Pois é, aí é que eu quero saber. Foi uma prova. Quando a gente casou, eu sempre trabalhei. Desde acho que meus 9 anos, eu sempre procurei. Vendia revista, sempre trabalhei. Eu sempre quis Nunca ter. ficou parada? Não, sempre quis ter meu dinheiro e fazer alguma coisa. Porém, quando eu comecei ainda, eu fui líder da UNASP, né, os adolescentes, durante 7 anos, eu e Eziel. A gente namorava e era líder de adolescentes. E eu era aquela pessoa que todo o meu dinheiro eu jogava todo na UNASP, era para os adolescentes. Investia. Eu fazia tudo por eles. E aí teve um evento que a gente fez, foi uma festa que eu tive que arcar com a roupa, então a gente não podia pagar e eu me endividei, né? Eu tive que trabalhar, nessa época eu trabalhei até numa casa de família, não tenho vergonha de falar, tem gente que pergunta se eu não tenho. E trabalhando em casa de família, mas me pagar o que eu estava devendo, que era um cartão, ficou o valor muito alto, foi juros, aquelas coisas todas e tal. E aí eu tive que sair desse emprego e não consegui mais trabalhar. Então, nessa época eu casei. Quando eu saí desse emprego, aí a gente casou. Em 2005 a gente casou e eu não estava trabalhando. A gente já tinha nossa casa, a gente comprou nossa casa durante esse tempo todo, a gente comprou nosso terreno, começou a construir a casa. Com o direito desse emprego que eu saí, a gente botou o teto, fez tudo, né? Pra gente poder ir morar lá. Que legal. E aí quando foi em 2005, deu tudo certo, a gente casou. Só que eu casei sem trabalhar. O Eziel também, meio que sem trabalhar. Ele trabalhava na metalúrgica, mas não era assim, ó, seguro, não era carteira assinada, não era, mas ele ganhava, né? E estava terminando o curso dele de química. Aí casamos, mas só que orei muito, sempre pedi a Deus. E Deus é tão maravilhoso que tudo que Deus faz é perfeito, né? Deus, ele não faz nada. É verdade. Um detalhe bem importante, que nesse tempo de namoro todo, nós pensamos em casar 3 vezes. Uau. E eu louvo a Deus pelos pastores meus que estavam na época que eles não aceitaram nos casar. Quer ver, tem pastor que às vezes você chega e quer casar? Vamos casar logo, em casa. Não, eu cheguei para 2 pastores, não sei se eu posso falar o nome, né? Pode sim, Mas pode. O pastor Reinério, o pastor Ozeni, né? Foram 2 pastores que a gente chegou para casar e ele, não, vai casar não. Porque a gente ia casar na época, não tinha casa para morar ainda. Aí nós íamos morar na casa da minha mãe. Minha mãe parece que ia morar no sítio, ele queria que a gente morasse lá na minha casa, que a minha mãe ficasse lá. Eu disse, não, vou morar para ficar com outras pessoas, não vão casar, não tá na hora. E nós, eu e Ezel, prontamente aceitamos. Não, tudo bem. Então, assim, eu louvo a Deus porque eu fui obediente, né? Porque outra pessoa podia se zangar com o pastor, ficar... Não, a gente... Deveria pensar, quem é ele que quer mandar na minha vida? Quer mandar na minha vida e tal. Não, a gente aceitou e não casamos. Acho tanto com ele como com o irmão Zeni. E aí, quando foi dessa outra vez que a gente resolveu casar, tudo deu certo. Eu não trabalhava, não tinha muitos recursos ainda, né? Não tinha guardado, porque naquela época a gente, como jovem, a gente tem a mania, às vezes, eu até digo para os jovens, quando você tiver seu dinheirinho, invista. Não gaste tudo. E eu gastava, irmão, eu queria comprar roupa, era sapato, eu queria... Ostentar. Quando eu saí, eu tava devendo as lojas tudinho. E a Chueiro. E aí eu não tinha mais nada. E aí, mas quando a gente foi casar, a irmã Remédios, hoje eu lembro, a irmã Remédios do irmão Carlos Viana. Conheço. Eu cheguei no púlpito, a gente estava conversando, ela, irmã Jússi, você já tem ornamentação da sua igreja? Eu disse, não, irmã, não vai ter não. Eu vou ornamentar todinho. Ela ornamentou a igreja e a recepção. Meu Deus, foi mesmo. Aí conseguimos a recepção, consegui o vestido, nada eu saí pedindo, irmã, ninguém eu saí pedindo, nem minha mãe.
Mas toda hora, irmã, eu vou dar isso pra você, irmã, eu vou dar isso pra você. Então, assim, casamos, saímos pra lua de mel com R$ 10 no bolso. Todo esse dinheiro, Meu Deus! R$ 10. Jusce! Meu pai, ainda hoje eu lembro, meu pai pegou assim a mão do Eziel e botou assim, pegou R$ 10, aí fomos. Aí ganhamos também, não viajamos, até hoje eu não viajei, né? Mas, quem sabe um dia, a gente foi só mesmo pra um hotel e ficamos lá, voltamos pra casa. Estamos aqui até hoje. Gente, mas aí, e aí o Eziel terminou o curso, Ele terminou o curso no mesmo ano que a gente casou. Ele mas tu já tinha feito a terminava. tua faculdade já, teu curso? Não. Não? Eu fiz depois de casada. Oh, eu pensei que tu já tinha, quando tu casou, tu já tinha feito tua faculdade. Quando eu terminei, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, tinha notas boas. E quando eu terminei meus estudos, eu passei em 2 faculdades, né? Em 2 universidades. Passei lá naquele antigo instituto, que lá era tipo uma coisa só para pedagogia, que na época era instituto, que você... Era um curso lá que tinha ali perto dos trilhos ali dali. E também passei na estadual. Só que eu não consegui cursar nenhum dos dois. Primeiro, um deles foi o meu dente. Tá vendo que o meu dente ele me acompanha na minha vida quase toda? Meu Deus. Quando eu cheguei na aula, eu ainda fui 2 semanas, que aí a professora começou a chamar as pessoas para ir lá na frente, para poder fazer os seminários, que você tem que fazer seminário, né? Se apresentar. E eu me via falando ali, aí Lembrava do eu já dente. via todo mundo sorrindo de mim, todo mundo mangando. Aí, na outra semana, eu não quis mais ir. E também tinha a questão financeira. Não tinha como marcar financeiramente com as passagens. Então, ou eu escolhia, ou eu trabalhava, ou eu estudava. Aí eu tive que trabalhar. Na estadual foi a mesma coisa. Na estadual, como eu já tinha passado por isso no instituto, eu nem fui à estadual. Meu Deus. Aí eu não cursei. Era me estar formada há muito, muito mais tempo. Aí lá eu passei para pedagogia na época e na estadual eu passei para biologia, mas eu não cursei. Meu Jesus. Aí depois de casada, eu casei em 2005, 2006 eu comecei a trabalhar. Trabalhei numa padaria durante 7 anos. Aí nessa padaria Deus assim usou de forma grandiosa o gerente, que ele me deu todo o suporte para poder estudar. Mudou o meu horário, me agitar quando eu precisava de folga. E eu consegui estudar e me formar trabalhando lá. Aí foi quando eu me formei. Isso eu comecei em 2008, se eu não me engano, meus estudos. Foi mesmo. Toda uma história. Jusce. E aí você estudou, você se formou e hoje você é professora, Hoje né? professora, Você- desde 2012. Me formei em 2012. Então já Foi. tem. E aí quando você se 10. formou, você já foi começando a trabalhar, ou não? Foi. Quando eu fiz pedagogia, irmã, eu não queria, eu não sabia nem o que era, na verdade. Assim, exatamente o que eu iria fazer. Naquela época eu não sei se eu fui buscar conhecimento, a gente não tinha muita informação, eu sei que eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu queria letras. Quando eu fiz o teste, a prova na época, que fui lá na FAP, eu fiz para me fazer letras. A turma não formou. Aí eu fui para pedagogia. Mesmo sem entender Mesmo nada. sem saber o que era. E aí, quando eu cheguei lá na primeira aula, a professora foi explicar. E eu vi que tinha um leque muito grande para me ser, né? Você pode atuar em clínica, pode atuar em vários outros lugares como pedagoga, né? Eu disse, pois aqui tá dando tudo certo. Fiz. E aí, quando passou os anos, eu fui para o estágio, né? E aí eu fui para Água. Tem água aqui. Aí eu fui para o estágio, fiz o estágio, entrei na primeira sala de aula. Quando eu entrei, irmã, eu saí de lá apavorada. Por quê? Que era o menino quase batendo na professora. Foi para uma sala já Meu grande, né? Deus. E aí eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é Vou isso que apanhar. eu quero, eu vou apanhar. E eu fiquei assim, angustiada. E aí eu disse, não, mas eu vou continuar. Eu não sou desistir fácil. Eu tenho esse problema, que às vezes não é pra mim, às vezes é uma qualidade, né? Que a gente Eu também, gente. não desiste assim fácil, não. Tem que ter muita coisa. E aí eu fui pro outro estágio. Quando eu fui, me encantei pela professora e pelos alunos. Principalmente pela professora. Uma escola pública. E ela muito dinâmica, muito criativa e fazendo coisa. E eu, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. E aí pronto, daí eu já comecei a estagiar, ganhando um pouquinho, mas... E eu não tinha medo,
trabalhei durante um ano ganhando R$ 90 na escola. Mas eu ia. Meu Porque eu Deus. queria aprender. É a perseverança, né? Tem E que às ver vezes isso a aí. gente também não é questão de valor, é questão de que você vai ganhar. Ó, eu ganhava R$ 90, mas o aprendizado que eu ganhei foi muito maior do que R$ 90. Muito maior. Acho que foi maior do que o salário inteiro se eu fosse ganhar. É o que hoje você está usufruindo hoje, né, Isso. Jússia? Aí a gente tem que, às vezes, respeitar os degraus. degraus não da querer, vida. vou ter que subir lá no Isso. último. Não, você vai devagar. Se Deus lhe der logo o último degrau para vocês, muito bem. Se Mas não, se não, respeite. E se você chegar lá em cima e tiver que voltar, a gente volta de boa e vai, continua de novo. É assim. Eu acho que um dos segredos que a gente tem é que aprender a entender os nossos processos e a caminhada, né? A valorizar. É verdade. Eu sempre passei por muitos problemas na minha vida. Mas eu sou muito feliz. Eu nunca sou assim de ninguém me ver me reclamando, me lamentando da minha vida. Minha vida é bem corrida, mas eu não me lamento porque, assim, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É. Verdade. Então, eu estava até comentando com o Eziel sobre o tema. A vida com Jesus é doce. Né? Não é que nossa vida seja só doçura, não é que seja só coisas boas, mas a gente tem certeza da salvação, a gente tem certeza que Deus está conosco, não importa a dificuldade. Em cada processo da nossa vida, a gente vê a prova dele na nossa vida é que nos dá força para caminhar. E o que a gente ganha com isso? Né? Hoje, quando eu paro, quando eu oro, quando eu vou fazer minhas coisas, eu olho para trás, eu não sinto dor de nada do que eu passei. Eu não sinto mais vergonha, eu tinha vergonha. Quando alguém me chamava para poder cantar, chamava para poder fazer, tipo assim, ser líder de alguma coisa, eu sempre tinha vergonha do que as pessoas iam dizer de mim. Iam me apontar, mas ela é isso, mas ela é aquilo, mas ela já fez isso, mas... Eu sempre tinha... E hoje eu não tenho vergonha. Hoje eu tenho orgulho do que passei. Porque foi através dessas cicatrizes que eu me tornei o que eu sou hoje. E que a gente vai melhorando a cada dia, né? É verdade. A gente olha pra ela aqui, doeu aqui, machucou, mas eu aprendi isso e isso. Isso aqui eu aprendi isso e isso. Então, assim, não ter vergonha. E eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Foi uma escola, né? Uma escola. Uma escola. E Jússia, aí você casou, você fez sua faculdade e você começou a trabalhar ganhando R$ 90 por mês. Isso com 2 meninas, que eu já tinha. Era isso que eu ia entrar agora. E as meninas, onde entra as meninas? As duas, né? Porque a outra tem quantos anos? A outra tem 4, fez 4 agora. Anos. Pois é, quando foi para você engravidar, você planejou, assim, ou não? Não. Muita gente achava que eu não ia ser mãe. Porque eu pulava lá longe de ser mãe. Não porque eu não quisesse, eu tinha muito medo. De quê? Medo de ter. E não dar conta. E as pessoas, não, porque as pessoas botam muito medo, diz que é a dor não sei de quê, que é... Aí eu tinha medo, eu sou muito medrosa de hospital. Irmã, você não tem noção quanto que eu tenho horror ao hospital. Horror. Eu entro de olhos fechados. E aí eu tinha muito medo de engravidar, né? E muitas pessoas diziam, ela não vai ter filhos. Muita gente achava. E eu dizia, Deus me livre. Não era Deus me livre de ser mãe, era Deus me livre do medo, né? E eu também não me achava capaz de ser mãe, de cuidar de uma criança. Como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu ficava me perguntando. E aí, quando eu entrei no meu curso, eu entrei em 2008, eu logo engravidei. Olha. Deus, assim, agora. E aí, quando eu tava grávida, assim, parece que aquele amor entrou junto. Quando eu descobri que tava grávida, parece que eu já queria estar grávida. Eu disse, meu Deus, como é que Deus é tão perfeito. E aí eu já senti aquele amor já. Eu não senti vergonha, eu não quis rejeitar. No momento algum, eu já me senti bem de estar grávida. E aí curti minha gravidez, tive a Bia. Quando a Bia tava com 7 meses, eu tava grávida da Geise. Não me julguem. Acontece. Foi muito menos. O meu primeiro menino tinha 3 meses. Era mesmo. Eu engravidei. Meu Deus, pra mim foi assim. Agora, nessa época aí eu fiquei ruim. Porque é um leque de sentimentos dentro de você. E agora, o que eu vou fazer? Com a menina pequena. E grávida de outra. Grávida de outra. Aí você pensa, tem meu trabalho, que eu acabei de voltar pro meu trabalho.
já vou sair de novo. O que as pessoas vão dizer? Não sei por que a gente pensa nisso, A gente né? sempre, às vezes a gente usa uma palavra justa assim, tô nem aí o que pensa de mim, tudo é mentira da gente. A gente pensa. É mentira, a gente pensa assim, a gente sempre tá Pensa. naquela preocupação. Meu Deus, o que vão pensar a meu respeito? Eu Meu disse, Deus, isso é vão uma coisa do ser humano. Vão dizer já que eu tô já com um na barriga, outro no pensamento, no seu. Eu pensava tanta coisa, eu chorei. Aí também tive. E aí, quando eu tive a Geis, quando ela tava com 1 ano, eu engravidei de novo. Né, que não tava pouco. Só que aí eu perdi. Oi. Aí esse, quando eu tava com 2 meses de grávida, eu perdi ele. Porque eu não sabia se era ele ou se era ela, né? Uhum. E aí eu digo muito, se era um menino, não era da vontade de Deus ser mãe de menino. Então, assim, eu sofri um pouquinho. Não sofri tanto porque tava muito no começo, eu tava com 2 meses. Só que Deus, ele me livrou de algo pior. Porque quando eu tava grávida, eu tava com 3 meses. E a criança morreu com 2 na minha barriga. Ficou o feto Ficou um feto mês. 1 mês e 1 semana. Aí eu fui fazer a ultrassom. Fui fazer a ultrassom, aí o médico falou assim, você sentiu alguma coisa? Eu disse, não. Você sangrou? Não. Aí ele foi calmamente, aí seu bebê não tá mais, né, não tá mais vivo, não tá mais bem. Aí explicou tudo. Aí eu não sabia se eu chorava, quando você não sabe o que você faz. Uhum. E aí aquela coisa de você ir pro hospital tirar o bebê, não é uma coisa muito legal. Meu Né? Deus. De você voltar pra casa sem bebê. Sem bebê. Apesar de estar muito pequeno, né? Imagine quem já tira com a barrigona já grande, né? Então deve ser. Mas aí também superei, passou. E aí eu disse assim, bom, não vou mais engravidar. Aí veio a Alícia. e passar com as meninas esse tempo todinho, estudando com 2 meninas quase gêmeas, né? Pois é, Porque uma atrás quando da outra. a Geis nasceu, a Bia tinha 1 ano e acho que 2 meses, se eu não me engano. Então era muito próximo, né? O Meu tamanho. Deus. Não vou dizer que foi fácil, mas um ajudando o outro, quando tem uma parceria de casal, assim, o Ezel sempre foi muito parceiro, muito. É bem melhor. Então, assim, pra mim foi leve, não foi tão pesado, não foi tão difícil. Acho que só nossa correria mesmo de vida, que nossa vida é bem corrida. Sabe, né? É difícil. Quem o jovem que puder estudar, se formar antes de casar, faça. Dá pra fazer depois de casada? A gente pode fazer qualquer coisa, acho que só basta a gente querer. Mas é mais difícil. Se prepare primeiro, né? Porque você tem que pensar sempre no seu filho. Até pra um restaurante, se você vai pra um restaurante, você vai pensar, tem brinquedo? O filho brincar. É mais barato, porque você tem que dividir com muitos. Então, assim, depois que você tem filho, você não vai pra qualquer lugar. Você não vai pro mato, você não vai viajar de moto, porque não começa a levar o menino na moto. Então, tudo que você vai fazer depois que tem filho, ele tem pesos, né? Então, você vai sempre pesar. Quando é só o casal, parece que você pode tudo, né? Vai pra onde? Vai pra onde quiser, chega a hora que quer. Claro que também tem seus, né? Mas é um pouquinho mais fácil. O engraçado, justo falando aí, chega a ver na minha memória uma coisa interessante. A gente começa o casamento, só o 2, aí vem os filhos. Aí os filhos vão, crescem, casam, gente, vão embora e fica só o 2 de novo. Só o 2 de novo. Eu tô praticamente vivendo assim. Só tô com um. E às vezes a gente diz assim, né? Acho que a pessoa tá passando por isso. Diz assim, eita, vão casar, vou ficar só, vou curtir. Só que aí você fica com saudade, que você quer eles de novo. Isso. Meu Deus, como dói, gente. Meu Deus do céu. Ser mãe, ser pai. E olha que é tudo próximo, mora tudo próximo de mim. Os 2 que casaram, mas mesmo assim, Jus, dói. Não é fácil, não. Pois é, Jusce, mas assim, Jusce, agora vamos entrar em outro assunto assim. Muito, 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 muito interessante. É a respeito do trabalho, Jusce, que você tem na igreja. Tu tem um trabalho, Jusce, eu te admiro tanto, Jusce. Sabe? Quando eu vejo assim, tu toda caracterizada, meu Deus, gente, você precisa ver, acompanhar até o Instagram dela que ela posta. Aproveite e sigam lá. Jus, eu acho lindo, Jus. E às vezes, até mesmo nas igrejas, quando tu vai, ou naquela vez que tu estava aqui na igreja aqui próximo, eu nem sabia. Eu cheguei lá com a minha netinha no colo e eu digo, meu Deus, ai, Jus. Sabe, eu quero que você me conte como foi que surgiu isso no teu coração, para você trabalhar da maneira que você trabalha com o departamento do campo, gente. É 8 congregações? São 8 congregações. 8 congregações. Ela trabalha com criança dessas 8 igrejas, congregação, gente.
Jussi, conta aí um pouco. É algo assim que eu não sei nem explicar como tudo começou. Porque é algo assim de Deus mesmo. Coisa como quem diz assim, Deus ele já tinha preparado tudo isso e eu jamais em minha cabeça pudesse imaginar que eu pudesse viver isso, né? Eu passei um tempo assim um pouco triste na igreja, né? Eu passei um tempo sem ir para a igreja. Não Eu estava lembro. desviada. Mas é como se você tivesse, que você não vai pra igreja, não se congrega, você vai esfriando. Não estava vivendo assim, a comunhão entre os Isso, irmãos, a comunhão. né? Eu não me afastei dos caminhos, não fui fazer Isso, coisa mas errada. não estava vivendo na comunhão eu com os não ia. irmãos. E quando eu ia pra igreja, o inimigo ele tentou tanto me tirar da igreja, que quando eu chegava na igreja, que eu botava meu pé, irmã, Dava tristeza. Irmã, eu tremia. Eu dizia assim, eu não quero ficar aqui. E eu voltava pra casa. Amor, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. E eu ia embora. Meu Deus, E aí eu passei acho que quase um ano assim. E aí foi quando eu encontrei algumas pessoas e Deus sempre botava alguém para falar algumas coisas para mim. E o que mais me tocou foi minhas filhas. Que exemplo que eu tava dando para as minhas filhas. Como é que elas estavam indo para a igreja e eu ficando em casa fazendo nada. Por isso, por aquilo. Deus é como se eu estivesse botando Deus insignificante perto dos outros. Sendo que Ele é que me sustenta, Ele é que me dá tudo. E é como se eu estivesse colocando as pessoas mais importantes, falatórios, era probleminha, não sei o quê. Dando ouvido, né, às coisas. E isso não é nada. E aí foi quando eu resolvi. Só que aí foi uma trajetória. Quando eu resolvi, Deus, ele acho que Ele fez assim, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Então nós sofremos um assalto muito grande lá na minha casa, né? A gente estava chegando em casa, estava chegando toda a minha família e 4 homens armados, eles vieram para nós e aí quando eu cheguei na igreja, isso foi no sábado, quando eu cheguei no domingo, aí uma irmã se levantou e falou assim, não era para você estar aqui hoje, era para sua família estar toda sendo velada. Mas Deus te livrou porque Ele tem algo. Ela começou a falar e ninguém sabia do assalto. Foi à noite, de madrugada. Ninguém sabia. E aí eu chorei e tal. Aí outra vez eu cheguei em casa com o carro. Minha casa tem um buraco bem grande na frente, porque é para fazer uma galeria, né? E aí quando eu parei o carro, o portão não abriu. E aí quando eu parei o carro, eu fui tentar abrir o portão, o carro começou a descer sozinho. E minha menina tava dentro do carro. Deus. E aí lá vai eu correr pra segurar o carro e prender o carro. A Bia tentou segurar. A Bia ainda era muito pequena, acho que ela tinha uns 6 anos, 7 anos. Ela tentou segurar o carro atrás, sozinha. Acho que na inocência dela, ela correu e ficou lá pra segurar o carro. Aí gritamos, aí conseguimos segurar. Irmão, não sei lhe explicar como foi. E conseguiram segurar, Jussi. Parei o carro e eu me tremendo, mas conseguimos. No assalto, o bandido botou a arma aqui na minha cabeça. Não sei como que ele não pediu para entrar dentro de casa, que ele podia ter pedido para entrar, né? Que dava para entrar. Ele pegou o carro, entrou no carro, ligou. Aí, do nada, ele desligou, saiu do carro e foram-se embora. 4 homens. Não levaram nada. Só levaram mesmo só o celular e bobeira. Mas não levaram o carro. Aí a Bia até fala assim, mãe, ele viu a luz de Deus, por isso que ele não levou o carro. E eu acredito. Jussi. Então, assim, Deus, ele disse, você vai... E foi quando eu disse assim, meu Deus, eu tenho que fazer. E ele me cobrava muito, você faz secular, que eu sempre trabalhei, e não fazer na igreja, por vergonha. Eu via muita gente fazendo, via a Andra trabalhando, e eu me achava incapaz. É como se eu fosse querer fazer melhor do que ela, fossem me comparar. A Andra faz mais bonita. Eu tinha essas coisas na minha cabeça, essas coisas do inimigo, faz você não trabalhar, né? E na casa do Senhor tem muito serviço, tem poucos trabalhadores, né? E aí foi quando eu entendi, foi quando surgiu a oportunidade de eu ficar na frente do Ministério Infantil. Não foi eu, foi a Célia que disse, não, a Jússi vai ficar. Fiquei tipo assim, pra ajudar, e fui ficando. E fui gostando, e fui trabalhando. E assim, uma irmã do bairro, acho que foi Vila da Glória, ela me chamou para mim poder pregar. E aí eu disse, meu Deus, eu pregar pra criança? Não, irmã, não dá certo não. Aí eu inventei um monte de cor, não fui. Isso há muito tempo, né? E aí ela me chamou de novo, não, irmã. E aí quando apareceu, eu fui começando a aparecer no Instagram, foi quando começou a vir a pandemia. Por isso que eu digo assim, Deus,
o agir de Deus, a gente não entende, né? É Aí quando verdade. você olha pra trás, que você vai assim, meu Deus, como é que tu é perfeito? Isso é verdade, Aí quando Jussi. começou a pandemia, eu comecei a me soltar. Eu ainda tinha muita vergonha de falar. Irmã, quando eu gravei o primeiro vídeo no Instagram, eu chorava, eu comemorava, porque eu tinha vergonha de falar assim, de olhar no olho da pessoa. Eu ainda tinha E vergonha. conseguiu, né? E isso aí eu consegui gravar e comecei a fazer. Foi quando eu comecei a aceitar e comecei a desenvolver esse trabalho com o Ministério Infantil. Porque antes só era aqui na igreja, só era local, só era fazendo minhas coisinhas aqui. Mas, assim, Deus, ele foi trabalhando, assim, de forma, assim, natural, de forma, assim, simples, mas que ele foi agindo e mostrando, assim, eu sou Deus. Né? Eu sou o Deus do impossível. Ele não trabalha com as pessoas, assim, que você diz, ah, fulano é muito bom, Deus vai fazer isso. Não, ele trabalha com aqueles, assim, improváveis. Eu ia né? falar essa palavra agora. E Deus, ele sempre pega aqueles improváveis aquele que- para provar que Deus é Deus. Porque eu não sei se a senhora me conhecia antes, né? Mas quem me conheceu antes jamais acreditaria que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Jamais. E jamais diria que eu sou. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa tranquila, calma, né? Que a gente não tem como você mudar isso. Mas você aprende a ter domínio. Se policiar. Então, para isso que existe os dons, né? Para você aprender a se controlar, saber a hora de falar. Como Quando eu vou lá dizer. pro livro de Gálatas 5:22, aí que eu vejo lá os frutos do Espírito, aí eu olho e digo, oh, Jesus, ainda tá faltando algo ainda em Sou o mim. Senhor. Oh, Jesus, Que essa Espírito taca Santo. aqui agora, tão cedo. Então eu fui trabalhando e assim, eu amo o ministério. Claro que eu sempre digo que é uma responsabilidade muito grande. A primeira vez que eu fui ministrar foi lá, não me lembro o bairro, mas sei que foi muito longe. E aí quando a gente vai, assim, eu digo, você falar dessa palavra aqui não é fácil. Você pode ler ela 10 vezes e reler. Você sempre vai entender algo novo, porque ela se renova, né? Então não tem como eu montar uma palavra aqui, montar e ler elas todo dia, se eu for pregar sobre a vida com Jesus é doce. Não tem como eu pregar ela igual todo lugar. É verdade. Não tem como. Você pode botar esse tema 10 vezes. E 10 vezes ele vai ser diferente. Porque É. Deus é que lhe direciona. É Não é igual eu verdade. pegar um tema lá na minha sala, que eu vou falar sobre as vogais, eu posso dar aula toda igual, apesar de que eu não dou, não consigo. Mas eu posso pegar o mesmo e dar para vários alunos, porque é o mesmo tema. A palavra de Deus não é assim. Além de ser uma responsabilidade, você tem que estar ali, ó, diante dele. Você tem que estar ali pronta, aos pés dele. Não é só você dizer, eu vou verdade. preparar e vou levar. E para a criança não é diferente. Para a criança é de qualquer jeito. Não é. Não é. Hoje eu sei da responsabilidade que é levar a palavra do Senhor. E eu jamais, irmã, jamais imaginaria eu pregando a palavra. Quando eu chego nos lugares assim, eu cheguei na igreja do irmão Carlos Viana, na igreja do irmão Fresco, que já foi meu pastor. Então, assim, a gente se emociona, assim, meu Deus, eu tô aqui e ele tá ali me ouvindo. É assim, é cor de Deus, assim, Deus Tem é... uma congregação no campo, Jussi, que eu vejo que é o departamento maior de criança que tem, que é exatamente as irmãs se espelharem em você, né? Que é a congregação Shaddai, né, mano? O Shaddai. Aí a congregação Shaddai, as irmãs começaram a ter a irmã Meire, começou na casa dela. Eu me lembro quando a gente passou por lá, que a gente passou indo 1 ano e 10 meses lá na igreja, e aí tinha dia que eu chegava lá na casa da irmã Meire, tinha 36 crianças no pátio da casa dela, e lá ela chamava pra gente dar palavra, uma coisa assim interessante. Aí começou a levar pra igreja, parece que já tá na faixa de uns 55 crianças, né? Muita. Muita Da formatura que criança. teve lá, muita criança. E lindo, eles trabalham assim com muita Isso, perfeição. muita perfeição, o amor que eles têm. O que eu acho lindo é que eles sempre estão em contato contigo, né, Jussi? Eu Sempre. louvo a Deus mesmo por esse respeito que eles têm. Pois né? Não é. é questão, porque a irmã Ju sabe mais, mesmo porque é um aprendizado. Eu também aprendo muito com a irmã Mariana, que faz coisas belíssimas. Tem a irmã Meire. Isso. A irmã Fernanda chegou agora também para completar. A irmã também, Isso. Cláudia, lá do Planalto Do Planalto Ininga, meu Ela Deus. trabalha assim lindamente. É. A Vanessa, do jeitinho dela, caladinha, Também, mas que tem uma gente. perfeição. Então, assim, é um completando o outro. É Aí agora verdade. chegou a irmã Osana,
vai ficar agora na Na sede. sede, com as Porque tá crianças. ficando muito pesado pra mim, né? Eu saindo pra pregar fora, aí tem meu trabalho, tem minha casa, minhas filhas, assim, pra me conciliar. Tem gente pensando, Jus, como é que tu faz? Eu não sei como é que eu faço. Assim, só Deus que explica como é que eu faço pra me fazer tudo isso e manter uma sanidade mental. É justo. É por isso que eu digo que eu te admiro. É difícil. Por causa, o departamento infantil está muito grande no campo. grande. Muito grande. E eu vejo as irmãs que estão trabalhando com esse departamento, eu vejo assim o amor que elas têm. Eu sempre tenho até a irmã Cleudimar, que é lá da igreja, Isso, lá da também Lírio tem dos ela. Vales. Isso. Mulher, ela sempre está colocando nos status dela, que está fazendo, sorteando botox, sorteando não sei o que, para ajudar no Pra departamento ajudar. infantil. E o que eu acho lindo, as crianças que os pais ainda não conheceram Jesus estão sendo alcançadas, Jússi. E quando a gente para, eu não sei se todo mundo já teve esse ponto de vista, mas você é o ponto que Deus levantou, Meu Deus, que Jússi, para que isso viesse a acontecer, né? Porque, irmã, a gente vive num tempo que as crianças, ou elas são olhadas com outro olhar, ou a gente não vai ter uma igreja no futuro. Uma sociedade sólida também. Não vai ter. Porque assim, a gente fala assim, as crianças são o futuro da igreja, são os futuros pastores, pregadores. Mas se eu não investir nessas crianças, como é que elas vão ser? Como é que elas vão ser? Como é que Eu vou sempre tá? digo, um dia desse, o meu esposo ele até comentou, tem gente que diz, as crianças são o futuro de amanhã, elas são o futuro de ainda hoje. De hoje, de Então, é de agora. agora, nós temos que começar agora. E principalmente no tempo que nós estamos agora, Exatamente. com tanto bombardeio para nossas crianças. Para nossas crianças. Então, assim, Deus ele me incomodou de um ponto para me poder falar. Irmã, e meu desejo, assim, ele é tão grande que a vontade que eu tenho é de sair. Para falar. De sair, Jesus. de fazer evangelismo. Eu tenho essa vontade, assim, enorme. Mas, assim, minha vida, ela é bem corrida, né? Porque eu trabalho de manhã como professora. À tarde eu dou reforço. Aí à noite tem que cuidar das 3 filhas. Aí tem que fazer janta, tem que fazer almoço, tem que pensar no que fazer, tem que descansar, preparar a aula. Para outro dia. Aí tem as meninas. É muita coisa. Aí além de você administrar coordenação da IBD, coordenação do Ministério Infantil Geral. Aí tem a vida da gente particular. É muita coisa. Para conciliar. Aí justo tem quem faz suas coisas em casa? Não, é só eu. Tem. Ela varrer casa, é passar pano, é cuidar de louça. Claro que minhas filhas e meu marido ajudam, né? Mas com a... E o bom é que tá duas filhas já estão Isso, adolescentes, já ajuda. A parte ruim, porque assim, elas estudam muito. É muita coisa para elas fazerem, né? Então, assim, tem hora que fica sobrecarregado para elas. Então, tem hora que eu não tenho para quem recorrer. Então, ou é eu, ou é eu. Porque o Ezel tá no doutorado. Então, assim, eu tento tirar muita coisa dele para ver se ele não fica... Para não sobrecarregar ele, porque Isso. também é muito puxado muito para puxado ele. pra ele. E aí, as minhas filhas puxado. Então, assim, eu sou a mulher. Eu quero trabalhar, então eu também vou cuidar da minha casa, né? Então, eu sou muito assim. Lá em casa a gente divide muitas coisas, mas eu sei que o papel de dono de casa é meu. Isso eu sei. Mas ele também me ajuda. Ele faz o papel dele, faz o serviço dele, arruma casa, faz isso, faz aquilo. Aí só que tem hora que eu não choro, tem hora que eu não surto, pra mim não deixar ninguém pirado, né? Tem hora que a gente se esconde assim. E eu tenho muito problema, irmã, de mostrar minhas fraquezas. Muito, muito. Eu não gosto de mostrar minhas dores, não. Mesmo, Ju. Eu não gosto de mostrar quando tá me doendo alguma coisa, quando eu não tô bem. Então, assim, às vezes eu tô aos prantos Mas e tá ninguém percebe. Então, assim, às vezes eu digo muito, às vezes quem é forte, às vezes é ruim, porque às vezes ele tá precisando. E aí, como Mas não você sabe passar, né? E as pessoas, como vê que aquela pessoa é sempre forte, eles acham que você não passa por problema, que você não sofre. Entendeu? Então, assim, é difícil lidar com esse tipo, com essas coisas, né? Com esses sentimentos, com essas situações. Mas a gente tem coisas, como a Tainara me disse pra mim. Você vai aos pés de Jesus, vai aos pés do Senhor, ora, entrega tudo pra Ele, desconta tudo nele, né? Tá aí, Senhor. Aí você fala tudo. Aí o paciente sai assim, mais leve, né? Então eu sempre procuro ter meu momento, orar, entregar nas mãos do Senhor. E assim, Deus tem me sustentado.
tem dado certo. Justo, como é que tu faz? Acho que meu dia deve ter uns 36 horas, não 24 ou mais. Tu multiplica, né, Irmã, porque é muita coisa. Uma pessoa que eu for... Se a pessoa fosse me acompanhar de verdade meu dia, ela dizer que não tá certo. Não fecha. Não fecha os horários. Mas Deus, ele vai lidando. Tipo assim, ele vai... E eu consigo passear, eu consigo viajar, eu consigo ir pro shopping, eu consigo... Tudo isso aí dá certo. Meu Deus. Consigo não fazer nada também. Justo descanso, eu durmo. Tudo isso. Para descansar, beleza, né? Uma mulher bonitona não. dessa, né? Professora Claro que top. tem hora que a gente deixa algumas coisas em falha, né? Eu tô com quase 2 meses que não vejo minha mãe. Assim, mãe, me perdoa. Meu Deus, não me fala, não. Mas é porque Não assim, fala isso pra mim, não. tem hora que você tem que regrar, mesclar o que você vai fazer e tal. Mas aí, então, assim, minhas filhas também estão entrando na fase de adolescência. Aí, minha filha, a assistência tem que... Dobrar. Então, eu penso muito assim. Eu sempre me dediquei para as minhas filhas, sempre. Então, eu nunca fui deixar minhas filhas em qualquer lugar. Todo lugar que eu vou, eu levo elas. Sempre fui estar na igreja com elas. Aí eu pensei assim, agora nessa fase mais difícil, que é a adolescência, que é essa transição, aí eu vou deixar de lado? Não, eu tenho que estar agora, mais agora. E essa fase, sim, parece assim que Satanás, ele procura investir mais nessa área, porque parece que é um momento de mudança de mente. É muita coisa. Uma hora adolescente pensa uma coisa, outra hora pensa outra. E se o pai e a mãe não tiver, não abrir os olhos, né, com os olhos abertos, o joelho no chão, eu uso uma palavra, quem me ensinou uma coisa, a irmã Toinha do Vale. Do Vale. Meu Deus, aquela mulher me ensinou uma coisa muito interessante. Quando meus meninos eram tudo pequenininhos, ela chegou na minha casa, ela disse, irmã Zilda, você ora sobre os seus filhos quando eles estão orando, quando eles estão dormindo? Eu disse, não, irmã Antônia, pois quando os seus filhos estiverem dormindo, impõe as mãos sobre eles e ore por eles, para que Satanás não toque nos seus filhos. E eu criei uma frase, Deus, eu não tive filho para povoar o inferno, eu tive filho para povoar o céu. Eu uso sempre isso. E tem que ser, irmão. Se a gente não fizer isso aí, tipo assim, é como se você estivesse deixando uma brecha. Isso. Né? Você não pode deixar brecha. Então, assim, é uma luta diária. Diária, meu Deus. É uma luta constante. E aí você, às vezes, não tá tudo bem lá em casa, minhas filhas estão bem. Mas o pior é aquilo que você não vê. É aquilo verdade. que você não sente. Olha, isso aí é o mais difícil. Então tem coisas, minhas filhas não me dão assim trabalhos, né? Como eu dei pra minha mãe, não, porque eu dei trabalho pra minha mãe. Eita Deus. Minhas filhas não são assim, mas dão trabalho de adolescentes. Com conflitos entre elas. Aí começa aquela cor de já querer falar igual adulto. Aí tem hora que eu estranho, né? Tá conversando com esse menino, tu ainda é criança, menina. Aí não é. Então, assim, é difícil você lidar com essas mudanças. Então, se você não estiver estudando, preparando, buscando, aos pés do Senhor... orando, mulher. Se a gente não tiver em oração, para Deus te dar uma diretriz, né, Jússi, para conduzir. E aí você diz assim, eu tô cuidando das crianças e minha casa tá ficando. E isso me preocupa muito. Eu disse, Senhor, eu não quero fazer a tua obra... E deixar a minha casa. A minha casa é a tua obra também. Eu quero chegar no céu com minhas filhas, com meu marido. Claro que a salvação depende delas, né? Individual. Mas, assim, mas puder, você quer cumprir o seu papel de mãe, de encaminhar. De orientar. Porque, na realidade, o filho, quando completa 18 anos, ele tem as suas escolhas, isso. né? Mas o seu papel, você quer ter a consciência, né? Tranquilo, tá com ela tranquila. E eu sempre pergunto, vocês leram a Bíblia hoje? Já fizeram devocional? Todo dia pergunto. A gente também tem o hábito de perguntar, eu sempre pergunto, o que foi que o pastor falou hoje, o que foi que você aprendeu, qual foi a história, a gente sempre faz essa conversa. Antes a gente tinha sempre o culto doméstico, sempre. Hoje está um pouquinho mais difícil fazer todos os dias, mas a gente sempre tem esse hábito de fazer. E porque a gente vai discutindo, vai aprendendo, e assim é um aprendizado. Tirando dúvida. E aí eu sempre tive essa preocupação das minhas filhas conhecerem Deus. Viver Deus, né? Não só de ouvir falar, mas de viver. Então essa minha preocupação das minhas filhas conhecer Deus, ela é constante. Então enquanto eu não ver experiências vivenciadas por ela com Deus, eu não vou me aquietar. Eu quero que elas sintam milagre, agir. Contemplam o milagre. Contemplar de assim, Deus verdade, fez isso. Ju, sim. Essa é a minha preocupação, não só com as crianças,
mas também Com a sua com a minha casa. casa. E assim, a gente tá no tempo, irmã, de lutar pelas nossas crianças. É verdade. Nós estamos vivendo assim num mundo muito difícil. Eu vi um vídeo nessa semana, até coloquei nos meus estados, do pastor, que eu gosto muito dele, eu gosto de ler o livro daquele homem, pastor Hernandes Dias, ele lendo uma ministração dele, que hoje as famílias hoje não querem mais chorar pela sua Não. casa. Não estão mais se preocupando com a sua casa, não querem mais pagar o preço em oração. Porque, irmã, é mais fácil você ir pro seu celular, você ficar aqui, é mais fácil você assistir televisão. É verdade. Eu passei, acho que 10 anos da minha vida sem televisão lá em casa. Não foi porque eu quis. A televisão queimou, assim que minhas filhas nasceram, queimou, e eu disse, eu não quero mais comprar televisão. Não tinha tempo mesmo de assistir? Irmã, e o pior é que a gente encontra tempo, se você tiver. Hoje eu tenho, mas eu não assisto. Acho que já criou aquele hábito de não assistir. Mas antes eu ia arrumar a casa, eu ia fazer uma coisa, eu deixava a TV ligada. Eu não tava lá parado, mas eu ficava ouvindo de longe, entendeu? Então você termina ouvindo coisas que não prestam, ouvindo aprendendo. E minhas filhas também iam passar por isso, né? Então, assim, eu resolvi não ter. E aí a gente só veio comprar agora no ano da Copa passado. Tá com 2 anos que a gente comprou a televisão de volta. Mas a gente não assiste, a gente assiste no máximo filme que a gente já programa. Também as filhas têm um cuidado de tudo que elas vão assistir. Elas me perguntam, mãe, posso ver isso? Elas me perguntam, porque já foi uma coisa ensinada desde o começo. Claro, irmã, que a pessoa pode dizer assim, mas você não pode controlar porque tem a escola, tem não sei o quê. Claro que vai existir. Então, eu chego na casa de alguém, tá passando uma novela, eu chego na casa de alguém, tá passando um filme. Então, elas já, tanto ser ensinadas, elas já às vezes se retiram, elas saem. Às vezes eu peço para elas saírem, quando eu vejo que elas não estão lá, minha filha sair. Então, assim, porque hoje não é que nem antigamente. Hoje tudo pode. Tudo é muito aberto. Tudo é muito livre. Então, nossos filhos têm acesso a coisas que a gente veio ter acesso adulto. Né? Então, as crianças de hoje já são adultas. Hoje, Ju, você estava até comentando um dia desse aqui, que eu gosto de conversar muito com meu esposo. As coisas do dia a dia do que nós estamos vivendo. Quando nós sentamos aqui na mesa para tomar café, agora só nós dois. Terminar. Mulher, nós conversa tanta coisa, agora tá só nós dois mesmo. Nós conversa tanta coisa e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Antigamente, você lembra daqueles vídeos que vinham, aí às vezes os pastores vinham contando testemunho com as crianças. Muitas das vezes as pessoas dizem, ele é cafonista, ele é para ganhar dinheiro. E hoje a gente está vendo, Jússi, que não era, ali foi um alerta. Nós estamos vendo hoje a luta, que estão lutando aí com as crianças para defender as crianças, e a luta está travada. E às vezes a gente vê, é só um desenho inocente, só que por trás, irmã, tem tanta coisa. E a cabeça da criança, ela é tão limpa. Então tudo que se joga lá, ele pega. Ele pega. Tudo. E fica gravado, não tem como. Então, se você ensina, porque se ela aprende tudo naquele desenho, por que não me ensinar a palavra de Deus? Mas ensinar isso para a criança, ela não vai entender, ela vai entender. Entende. É só você usar a linguagem dela que ela vai entender. Então, assim, Deus ele tem me incomodado muito, muito para falar. Tem dia que eu chego na igreja que eu tenho vontade de ir lá no microfone, pegar aquele microfone e falar. Não é brigar com ninguém, é falar para as pessoas entender que a gente não pode parar. É porque hoje, Jússi, parece que tá se modernizando tudo. Parece que hoje o povo está esquecendo verdadeiramente que é a igreja. Acha que igreja é só mais uma atração. Vai, eu levo meus filhos, vão crescer, eles vão escolher. Vão brincar. A gente está percebendo isso na nossa vida, do decorrer do dia a dia e do que a gente vê. Não está tendo compromisso. E às vezes quero jogar só em cima da liderança também. E isso é um perigo. Quando cresce, que chega na adolescência, que vai para o mundo e praticando coisa errada, aí vai correndo para a igreja, desesperada, pedindo ajuda e aquela coisa. Mas a gente tem que se preparar e abrir a mente das mães. Eu acredito, Jússi, que precisa também ter um trabalho com os pais dessas crianças. Tem que ter. Precisa, Jússi. A pessoa pode até dizer assim, mas eu fiz tudo com meu filho, eu não posso controlar o futuro. Claro que você não pode controlar o futuro, mas você pode prepará-lo para a guerra. Isso, né? É verdade. O que as pessoas antigas eles faziam? Neemias, quando ele voltou lá para reconstruir os muros, ele estava lá construindo e fazendo o quê? Preparado. Então, assim, a gente pode estar fazendo nossa obra, fazendo nossas coisas, nossa casa, mas ali preparado para a guerra e ajudando nossos filhos a guerrear também. É verdade. Então, assim, ele vai passar por dificuldade, ele vai ser tentado, ele vai.
Mas se ele estiver armado, ele vai ter como lutar. Se defender. Se defender. E com a palavra. verdade. Nada melhor do que eu saber que meu filho tá sendo se defendendo com a palavra. Então, se alguém falou isso pra ele, rebata com a palavra. Jesus não venceu, não foi com a palavra? Verdade. Então, eu digo para minhas filhas, comam. Então, hoje eu lembro de uma mensagem que a irmã Cleonice deu lá na igreja, assim que ela chegou na pissarreira. Ela disse, quer conhecer a Deus, leia a sua palavra. Então, assim, eu não tenho como eu ser íntima da senhora se nós não conversar. Se eu não lhe visitar, É verdade. se nós não viajar juntas. A gente vai ter essa intimidade. Não tem como, É verdade. né? Assim é Deus. Eu não tenho como eu ser íntima dele se eu não conhecer ele, se eu não ler. Então, cada vez que eu leio, eu vou me chegando mais perto. Minhas filhas falam assim, mãe, como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Eu disse, minha filha, quando você se torna íntima dele, você vai conhecer a voz dele. E se não for ele falando, você vai entender. Assim é um cego. O cego, ele cria a habilidade da audição, né? Então, ele identifica as pessoas até pelo passo, pelo cheiro, pela voz. Assim é a gente. Se a gente conhecer a Deus, você vai conhecer Deus, ó, pelo cheiro, pelo passo, pela voz, pela forma de falar. Isso é Deus. Não, isso não é Deus. Então, não tem como. Você não se confunde. Agora, se eu não conheço Deus, aí eu vou ficar confusa. Com certeza. Será se foi ele mesmo? Será se é coisa de Deus? É verdade. E quando a gente tem dúvida, não porque eu não conheço a voz dele, mas porque às vezes Deus também ele não mostra assim. É assim, irmãozinho. Tem hora que ele não é claro. Tem hora que ele dá só assim. Fala com enigma. Né? Tem hora que ele não quer ajudar assim, né? É verdade. E aí você vai orar. Senhor, me revela, me mostra. E aí Deus mostra. É verdade. E Jussi, e gente, a Nós estamos falando Jussi, demais, né? e Jussi, eu tô trocando aí, gente. A Jussi, ela chegou com uma sacola aqui. Eita Deus. E eu quero que ela mostre aqui pra nós, que eu tenho certeza que é sobre o assunto que nós estamos falando. Pequena, gente. Olha, gente, nós estamos falando a respeito do trabalho que ela tem. Que ela está trabalhando na igreja infantil, ela trouxe algo aqui para mostrar para nós. Posso tirar as coisas daqui, né? As canecas? Vou tirar as canecas daqui. Eu trabalho não só na igreja, como no secular, né? E aí eu faço algumas criações, Ai, que né? coisa linda! Olha, Raimundo. A gente não chega nos lugares de qualquer jeito. Aham. Tem que... Esse aqui eu não sei se... Vou tirar esse aqui daqui pro pessoal ver direitinho. Isso. Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, né? Aquela cor antiga. Isso aqui é de colocar para pendurar roupa. De roupa. E aí eu disse assim, gente, isso aqui vai ter uma utilidade pra mim, né? Tudo, irmã. Se eu comprar uma TV de 50 polegadas, eu vou ficar muito feliz, porque eu já vou ficar olhando pra caixa, porque eu amo caixa. Né? Meu Aí Deus. se eu vou falar sobre os patos, alguma coisa eu já faço aqui, aqui eu tô preparada pra me pregar pra adulto, né? Agora já vamos preparar pra pregar pra criança. Então a gente já bota assim, ou pregar, ou dar aula, bota aqui uma vez. Mas tu, na tua aula, na escola secular que tu dá aula, tu te caracteriza desse jeito? Também. Às vezes eu chego assim do carro, né? Todo me olha. Meu Deus, Jussi. Aí a expectativa, gente. Tem alguém. A expectativa, quando você, eu digo é muito, quando o Ezel vai pregar, um adulto vai pregar, ele vai com isso aqui, né? Só com a Bíblia. Com a Bíblia, porque ele vai pregar para adulto, chique, né? Visão chique. Eu não tenho esse privilégio. Eu vou com essa bolsinha aqui pequenininha. Olha né? o tamanho, gente. Essa bolsinha aqui. E detalhe, não é só uma vez, são 5, 7, depende. E aí eu vou fazendo as minhas coisinhas e vou levando. Tanto para dar minhas aulas, como para ministrar. Eu não gosto de Até dar... para igreja, escola. Isso, tudo. Aí aqui eu fui falar sobre a questão do falar. De pessoas que falam coisas, tanto para lhe destruir, como para lhe abençoar. Aí eu peguei a caixa, botei aqui, boto aqui as palavras aqui dentro, como tá aqui dentro dos papéis. Meu Deus, que coisa linda, gente. Aí eu boto aqui, ó. Aí eu meto a mão aqui. Aí eu puxo, ó. A palavra. Isso, aí eu digo assim, Gente, saiu da boca. Aí eu mostro aqui, ó. Você não é bonita. Pessoas que às vezes falam coisas que desagradam você, que ele vai derrubar. Então, assim, aí a criança pode colocar a mão aqui dentro também, né? Dependendo se for na EBD. Aí a professora já pode botar pra criança colocar a mão. Aí vê, será que isso é bom? Aí vai contextualizando. Aqui eu já uso pra cantar, né? Aquele assim, ó.
grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Meu Deus, que Aí, interessante. grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Ai, Se gente, fizer isso, tá linda, Ju. então se a gente fizer isso num culto, eles vão fazer com as mãos, né? Se eu fizer isso na EBD, que o grupo é menor, cada um pode pegar, pode manusear, e aí vou fazendo. Daqui eu também tenho outro lá em casa, que é como se fosse Jesus, o boneco. Aí eu boto aquele assim, que vai crescer, que é do gigante. Grandão assim, grandão assim. Aí você vai assim, grandão assim. Aí você, então, assim, a gente vai Que inventando. legal, Tem gente. isso aqui, pessoal, justo, como é que tu faz isso? Gente, isso é na minha madrugada. Acho que eu tô com uns 2, 3 anos que eu não sei o que é dormir a noite toda. Eu durmo, claro que a gente descansa e tal. Mas, assim, quando eu quero produzir, tem que ser à noite. Porque durante o dia eu não consigo, porque tem a Alicia, tem o pessoal. E minha cabeça, ela não funciona. Eu tô fazendo isso aqui, eu vou produzir, eu vou fazendo e minha cabeça aqui tá trabalhando. Então eu vou, como é que eu vou fazer isso aqui? Tudo silêncio na minha. Então se alguém ficar falando, eu não consigo produzir. Eu não consigo desenvolver. Então geralmente minhas coisas é feita na madrugada, quase que tudo. Quando não, eu acordo bem cedo e vou fazer. Mesmo porque só tenho esse tempo da madrugada mesmo. Se eu não fizer na madrugada, não sai. Aí eu falo sobre a joaninha, eu já faço aqui a chiarinha, faço o avental, faço uma joaninha, aí todo tempo assim. E o que eu acho lindo, as irmãs das congregações estão tudo pegando já Tudo esse pegando. hábito, né? Eu já tô vendo assim, os trabalhos já estão se caracterizando para fazer as apresentações com as crianças. A única dica que eu dou com relação à palavra de Deus é que assim, aqui eu tô usando aqui pra mim, por exemplo, esse chapéu aqui eu vou usar pra me poder dar minha aula na escola, na igreja. Às vezes a gente não é bom usar muita coisa. Porque o foco É a palavra. é a palavra. Então eu não posso tirar o alvo da palavra. Então se eu vou com muita coisa, muita Eles não vão imagem, se conectar com a vai palavra, ficar né? muita informação, né? Então, assim, eu hoje, cada vez a gente vai aprendendo, né? A gente vai lendo, vai buscando e vai se dedicando. Então, hoje eu tô procurando, assim, usar uma coisa mais neutra quando eu vou pregar e usar mais só uma coisinha na cabeça, que não chama tanta atenção como esse aqui, né? Que também chama atenção. Mas, assim, você focar na palavra e ter um recurso e não usar recursos demais. Quando você usa muita informação, pode causar, assim, uma confusão na cabeça da criança. O que a professora quis dizer? Então, assim, é você ter um objetivo do que você quer passar para a criança, né? E aí hoje a gente tá, cada vez que você vai pregar nenhum, você, isso não deu certo, isso não é bom, e você vai aprendendo, Deus vai lhe orientando. E eu sempre peço para Deus me dizer o que recurso que eu tenho que usar, como fazer. E ele, ontem mesmo eu tenho que pregar sobre a vida com Jesus é doce, né? E eu tava me perguntando, por que a vida com Jesus é doce? Aí eu comecei, que história que eu posso contar? Mas essa história dá certo, aí eu começo aquela, e vou aos pés do Senhor e apresento lá, e ele vai me orientar de que como fazer, para não ser só aquela coisa. A criança tem que entender o porquê que a vida com Jesus é doce. E entender que a vida com Jesus não é sempre doce. Os momentos amargos, né? Mas isso não deixa de ser doce, né? A gente passa por altos e baixos, mas não deixa de ser doce a vida com ele, porque eu tenho certeza que, independentemente do que aconteça, a minha salvação tá ali. Né? Verdade. Tá ali, é só eu ir atrás dela, é só eu caminhar. Então, é verdade. A gente sempre tá fazendo essas Gente, produções. que coisa linda. E Jússi, mas assim... Se eu tirar isso aqui da senhora. Deus, ele tá te direcionando tanto assim para você ensinar a criança. Mas tu tem projeto de ensinar os pais das crianças ou não? Eu não tinha pensado. Isso é uma... Irmã, a gente sofre aquele problema de você sempre achar que você vai ser julgada. Mas em tudo que a gente faz, a gente é julgada, né? Eu acho que é um sentimento que, às vezes, se a gente deixar ele ser maior do que nós, a gente não faz a nada. gente não faz, né? Então, eu sempre tô buscando isso, assim, a gente se importar com o outro, mas de forma construtiva, que não seja uma forma de que você se destrua, que você pare, que seja uma preocupação se aquilo está sendo bom para você ou não. Então, assim, até na minha forma de vestir, 2020 eu penso assim,
o que eu tô passando de imagem pro outro. Não é me preocupar com o que o outro vai dizer. É o que informação que eu estou passando. Será? Na maneira de Isso. vestir. Então, assim, eu me preocupo hoje com, será se eu estou escandalizando alguém? Será se eu estou ofendendo alguém? A minha preocupação é se Deus está se agradando? Será se Deus me visse agora que descesse bem, que ele ia ter vergonha de mim ou ia se alegrar com o meu agir, Isso com é o meu falar? importante, né? Eu tenho essa facilidade. Quando eu vou me arrumar, eu vou pro espelho. Eu digo, Jesus, estou bem. Jesus, como é que eu tô? Quando eu vejo assim, chega a me rir. Não, isso aqui não dá certo pra mim. Isso é muito bom. É muito confuso. E às vezes eu me sinto velho. Tem vezes que eu me visto, meu Deus, eu tô feia, eu tô velha. Aí, por que mulher tem essas cores, né? Tem. Quero que você veste uma roupa, E você se tem acha um período linda. na nossa, assim, um período no mês, né? Quando a gente tá daquele Isso, jeito. que você parece que nada fica bonito. E tem, você veste essa roupa aqui hoje, você acha linda. Amanhã já não tá Acha mais ridículo, bonita. Coisas de mulher. Mas... Pois Então, é. assim, mas a gente vai procurando fazer Porque, as coisas. Jússi, um trabalho desse que você tem com as crianças tá indo, sabe, super, super bem nas igrejas. E principalmente tem igreja, como a gente falou ainda há pouco, que os irmãos estão trabalhando com os filhos de Com umas os pessoas que filhos, não não são conhecem o crentes. Evangelho. Agora, imaginou Deus te conduzir para fazer um trabalho desse para os pais dessas crianças. E de forma bem natural, Bem né? natural, para eles não se sentirem confrontados. Não, estão me induzindo, me pressionando para me ser crente. Não, mas levar a palavra, não é? E deixar que o Espírito Santo faça o resto. Né? O que Deus quer que a gente faça, né? Vá levando a palavra. E até mesmo com a própria liderança. Eu sempre tive esse receio deles não achar que eu estava ali na frente, tipo assim, querendo mandar, impondo alguma coisa. Foi algo assim tão natural que a gente foi trabalhando, que a gente foi construindo, que é uma relação assim de amizade, de respeito, né? E que eles querem fazer, eles querem melhorar. Então, quando tem algum curso, alguma formação, Justo, eu quero fazer, Justo, eu quero aprender, Justo, eu quero fazer isso. Gente, eu fico tão feliz que eu pago mais para algumas pessoas. Eu digo assim, eu tiro daqui, tiro dali, pego da EBD, pego o meu e pago para a pessoa aprender. Porque a gente, quanto mais pessoas preparadas para trabalhar, melhor. Então, assim, o que eu puder fazer para a obra, e eu fico muito feliz lá na igreja, até falando para as meninas, elogiando as meninas. Eu sempre gostei de descer com as crianças no momento do culto, né? Esse ano agora tá um pouco complicado para mim, que eu tô tendo muita dificuldade de ir para os cultos de domingo. Pela minha agenda que tá bem grande. Bem corrida. E aí o final de semana, planejamento, aula, muita coisa. E aí eu nunca quis impor para ninguém descer com as crianças. Porque eu penso assim, as meninas já ficam na EBD, ensinam, tem a semana. Ainda vão descer com as crianças no domingo, eu não queria impor. Eu queria que fosse uma coisa delas, né? E assim, de tanto eu orar, de tanto eu buscar, de tanto a gente trabalhar, hoje elas querem descer. Não, Justo, eu vou descer. Já vi lá. Então, assim, é uma construção. A gente não consegue as coisas, assim, na força, na violência. É verdade, é na palavra. No exemplo. Também é você fazendo, na humildade. Porque não adianta você chegar e dizer se eles não verem que você também está fazendo. É ser humilde também, não querer, eu sei fazer, pra ouvir eu sou opiniões, melhor, né, Jússi? Eu gosto de ouvir eles, eu gosto de me preocupar com o que eles estão pensando. Então eu tava pensando em fazer uma noite do pijama, então eu já vou para as meninas, o que vocês acham? Como é que a gente deve fazer? Então assim, noite do pijama, mas noite do pijama a gente vai fazer fazer um filme evangélico com eles. Aí tem aquele momento assim de louvor, de adoração, porque criança também tem que orar. Criança também tem que ter intimidade com Deus. E eles sabem. Hoje você vê na igreja, né, que eles cantam, eles querem pregar, eles querem fazer parte. E hoje eu pergunto muito para algumas pessoas, você dá a parte do Senhor para uma criança? Meu Deus, Jússi, é mesmo? Você chega na igreja, quando eu era criança, eu me perguntava isso uma vez. Isso é verdade. Uma vez eu sentei do lado de dois irmãos bem importantes, né? E aí chegou um irmão, Pai do Senhor fulano, Pai do Senhor fulano, e ele me pulou. E aquilo, eu cresci com aquilo incomodado. Então assim, veja a criança também é crente. Então dê a paz do Senhor, fale com ela, como é que você tá? Você tá bem? Eu tinha essa distância, engraçado, que eu sempre trabalhei com criança, mas na igreja eu tinha distância das crianças.
E hoje, ó, que eu chego, é um monte de menino chega ali junto, né? Aí brinca, abraça, assim. É só você falar com ele. Dizer pra ele que ele é a igreja. Ele também faz parte da igreja. Então, dê a passeio pra uma criança, fale com ela, pergunte como que ela tá, fale de Deus. Eu sempre também gosto de andar com os meus dedinhos do plano da salvação. Então, pra onde eu chegar, eu pregar. Nessa Bíblia aqui, pra quem não conhece, a Bíblia aqui, ela é uma Bíblia só para o ministério infantil. Ela é a Bíblia de recursos e ministrações para criança. Ela é completa. Quem ainda não tem essa Bíblia aqui, gente, adquira. Quem trabalha com o Ministério Infantil. É muito ela bom. é perfeita. Eu tenho uma da família. Ah, eu também quero essa aí. Ela Essa tem é esboço de ótima. ministração, ela tem dicas, ela tem a questão da mãozinha de como você trabalhar. Aqui na frente ela tem, ó, o plano da salvação. Olha, Você já pode ministrar para que criança. interessante. Então, assim, é andar preparada. Eu levo ela pro meu trabalho, levo ela para onde eu vou. Legal. E aqui toda marcadinha. Sim. E assim. Pois é. Já estamos aí partindo, acho que para uns 4 a 5 anos que eu não sei. Já? É mesmo. Infantil. Muito tempo. Pois é, Jússi. Jússi, pensem nessa possibilidade, viu? Porque eu tenho certeza que vai ser alcançado pais de criança, você sabendo, porque você é formada nessa área, né, da educação. E você, mais do que ninguém, tem um preparo para levar uma mensagem dessa, natural, para ninguém se sentir incomodado. Né? Porque tem gente que já leva naquele impulso, bora, tem que ser crente. No pessoal, bora, vamos, e não é assim. É uma forma da gente abrir os olhos e ajudar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Ajudar nossos filhos e se ajudar. Olha, tu lembra do testemunho da Rosângela, que tá aqui, Lembro. gente. Vocês que nunca assistiram, olha, vão lá. Olha, a gente passou 8 anos. A gente conversando com a Rosângela, assim, natural, se tornamos amiga. E ela vendo a gente, ó, com 8 anos depois foi que ela se converteu. Mas... Foi, tipo assim, foi uma sementinha plantadinha. Uma semente. Gente, uma coisa interessante. Como eu tô falando, não é forçar. Um dia desse eu fui para uma vigília e eu vi uma menina que eu trabalhei com ela em 2009 e 2010. E aí, quando ela me viu na vigília na irmã Verbênia, ela correu e me abraçando. Eu corri, abracei ela começou a chorar. Ela chorando, agradecendo a Deus. E daquela semente que tu plantou no meu coração, tá gerando vida hoje. A gente não imagina, né, assim, o quanto vai fazer efeito. Sim. Pois ela disse desse jeito, Zilda, aquela semente que tu semeou no meu coração tá gerando vida agora. Aí ela dizendo, Jússi, que o marido dela se converteu, a sogra, a cunhada. Fiquei, Deus. E Deus, ele vai trabalhando de forma que a gente nem imagina. E eu digo muito, as igrejas, elas crescem com as crianças. Né? Nós temos muitos exemplos na igreja, principalmente na Pissarreira e em outras. Meu Deus, a Pissarreira acho que é o marketing dessa história. Que cresce, é verdade. Então, assim, uma igreja que ela evangeliza as crianças, que ela cuida das crianças, ela é grande, ela cresce. Porque tanto você vai cuidar da criança agora e para o futuro, como você vai trazer a família da criança. Não tem como não trazer. É verdade. Por mais que você não vá ver esse fruto, mas outras pessoas irão ver. Outras vão colher por você. Você plantou e outras vão colher. Então, assim, não deixe de fazer, não deixe de se importar com nossas crianças, né? Principalmente assim, com as crianças dentro da igreja, como cristã, como ser humano. Né, como pessoas que estão preparadas para a guerra, né, pessoas que estão preparadas para a guerra em todos os sentidos, né, porque a gente sabe que tem agora tanta cor de crianças que têm problemas de insônia, que não dorme, tem crianças que têm problema agora de nervosismo, que estão agora nervosas muito agitada. Aí tem crianças que não são aceitas, aí começa agora a ter depressão. A gente não vê depressão na infância. Hoje... Mas a questão é que a depressão na infância era muito oculta das crianças, sabia? Isso dentro da igreja. Hoje que parece que estão tratando melhor, está sendo descoberto. E porque também a gente não vive mais numa sociedade igual. A gente machista, né? Como a gente antes. consegue ouvir a criança. Antes a gente não ouvia a criança. A criança não tinha vez de falar. É o que tu acabou de falar, Jússi. As pessoas chegam na igreja e não falam com as crianças. Não fala. E é isso. Tipo assim, a criança, ela é como se
fosse rejeitada. Então, assim, a igreja está lotada, o que faz? Tira as crianças para os irmãos sentar. Como se as crianças não tivessem importância. E as crianças, elas têm muita voz. Quando eu desço com as crianças para poder fazer o culto, eu aprendo. A irmã diz assim, vocês estão descendo, vocês não estão perdendo o culto. Eu não estou perdendo o culto. Eu estou no culto. Com elas, adorando a Deus com elas. Elas pregam, dão testemunho, elas louvam. E eu estou sentindo a presença do Senhor. Então, assim, não tem como você dizer assim que você não tá fazendo algo na casa. Você está fazendo. E grandiosa. Então, assim, se você não chegava na igreja e não falar com criança, agora dê a paz, Senhor, para ela. Pergunte como é que ela tá, se ela tá bem, dê um abraço. E se você fizer isso uma vez ou duas, no dia que você não fizer, ela vai lhe cobrar. Porque você vai ver que faz tanta diferença que no dia que você não fizer, ela vai lhe perguntar: tia, você não me abraçou, tia, você não me deu a paz, Senhor. Ela vai lhe cobrar, porque elas sentem vontade. Gente, eu nunca tinha parado pra isso aí. Tá vendo como precisa de alguém pra poder falar isso? Isso é muito, muito, muito importante. Assim, eu quando eu assisto vídeos, quando eu vejo assim, testemunhos de situações de crianças, porque quando eu era criança, irmão, eu passei por tanta coisinha, e que eu digo assim, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Então, assim, eu pensei em tirar minha vida, né? Porque se eu pensei para Deus me levar, era tirar minha vida, né? Pensava... As pessoas diziam muito que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo. Então eu pensei em ir para drogas. Eu me arrumei minha mala várias vezes. Eu sou criança, com 7 anos, 6 anos. Eu arrumava minha mala, ficava na porta e dizia que ia me embora. Eu disse, não, se eu não presto, eu tenho que ficar debaixo da ponte em algum lugar. Porque, tipo assim, lá eu sei que eu não vou prestar. Então, assim, eu vou estar com quem não me ama, então vai ficar melhor do que eu estar com quem disse que me ama e tá me maltratando. Então eu vou para fora. Então, assim, eu pensei, só que eu disse, meu Deus, eu vou fazer o quê? O que vai ser da minha vida? O que eu vou comer? Então, gente, isso mente assim, de uma criança. Então a gente diz assim, criança não pensa, criança pensa muita coisa. Muita coisa. A gente fala, olha, a Alice ali, tem vezes que a gente reclama com ela faz assim, ó. Ela faz o coração pra mim e faz assim, ó. Que o coração quebrou. Meu Deus, é mesmo, Jesus. Aí o que tá passando na cabeça dela? Ela diz que vai embora. Mãe, eu vou embora. Ninguém me ama nessa casa. Então, assim, as crianças de hoje, elas são mais sensíveis. Então. Porque as coisas não são mais igual. Eu tiro pela minha netinha. Meu Deus, eu vejo muita diferença hoje. Muita diferença. Muito, por mais que a gente diga assim, mas antigamente era mais oculto, só que assim, a gente vai evoluindo e vai abrindo os pensamentos. A gente que tá ficando mais esclarecida. Isso, tanto nós adultos como as crianças. Como as crianças. E aí, tanto os pais também não cuidam mais das crianças como antigamente era. Onde era a criança ali e você aqui. Meu Deus, misericórdia. Meu pai, minha mãe, quando tava numa sala, chegava as visitas, nós não era nem doido pra chegar na sala. Não podia falar. Se falasse, na hora que a visita saía, ó, o couro descia. Assim, você quer sentar onde? Você quer sentar aqui ou você quer sentar aqui, né? Nós não podemos ser também desse nível, né? É verdade. Então, assim, também não exagerar, né? Botar limites isso, também. Que a criança, ela tem vez. Só que nós somos os adultos. Às vezes a gente esquece de que a gente é o adulto e deixa a criança mandar. Não é assim. Uma coisa é você pedir a opinião dela, porque a criança ela tem opinião. Mas outra coisa é você deixar de ter opinião como mãe, como autoridade, porque a criança quer daquele jeito. Ah, mas eu quero só se for assim. Tem coisa que não é só assim. Porque se fosse por isso com Deus também era assim. Deus é o nosso pai. Isso. Ele nos ama. E não é do jeito que nós queremos. Ah, se fosse, já estava acabado. A gente diz assim, se fosse era bom. Não era bom. Era não. Era destruído. Era destruído. Porque a gente pensa que aquilo é bom, mas no futuro só nos prejudica. E a gente, todo mundo que prefere fazer o que Deus tem pra você, por mais que você diga assim, meu Deus, mas eu tinha que vir por esse caminho, assim, tão estranho, tão confuso, tão cheio de altos e baixos, mas é aquele que você vai chegar no lugar perfeito. Porque Deus não trabalha com coisas mais ou menos, é perfeito, né? É verdade. Perfeito. É verdade. É incrível, assim, o agir de Deus. É lindo. Justo, eu acho que já estamos chegando no final. Então, gente. Estamos chegando, acho que a gente fala demais, né? Então,
Então, Jússi, eu quero aqui te agradecer, Jússi, Eita, por Deus. mais esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou. E eu quero ler um versículo, gente. Salmo 116, o versículo 12, que diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Esse versículo é Gente, lindo. esse versículo é muito lindo. E é exatamente o que nós estamos falando sobre isso, né? Cada dia nós precisamos melhorar, Melhorar. né? E nos doar, E né? nos doar doar. para o Senhor. Tudo que a gente Estamos fizer, vivendo tempos tão difíceis hoje, parece que nós estamos vivendo um tempo, parece que estamos humanizando Deus. Jússi. Não vou fazer isso aqui não, porque não estou concordando com isso, não vou fazer isso aqui. Estamos humanizando Deus. Então, né? querendo que Deus nos aceite como a gente é. Isso. E não a gente se sacrificar por amor, Por a, amor ele, a né? Ele. Claro que Deus nos aceita como a gente é. Claro que Ele nos recebe, né? Se eu tô aqui toda quebrada, se eu tô aqui toda errada, Ele me recebe. Só que eu também preciso fazer algo. Se né? posicionar, Né? dizer, Deus, eu estou aqui. Agora, não, Deus, eu sou errada assim, eu sou assim, Ele vai ter que me aceitar. Não é assim. Deus, Ele não habita onde há pecado, né? É Deus, Ele não tá ali. verdade. Então, esse versículo aí é lindo. E eu gosto muito do Salmo 126, né? Que é grandes coisas fez o Senhor por nós. Acho que esse versículo é quase assim uma sequência assim, na minha vida. As grandes coisas, por isso nós estamos alegres. Então, assim, não importa o que você passa, o que acontece, não importa. Ele faz grandes coisas. Ele tá Para com nós você. nos alegrar. Pra gente se alegrar. Sempre, sempre. E a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor ela é a nossa força, né? É a minha força, né? É buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Então, assim, a gente tem que estar ali, tá Verdade. Pois, Jússi, foi um prazer, prazer foi Jússi, meu. nós estarmos aqui juntos. Que Deus te abençoe, Amém. que cada dia você prospere mais ainda nesse departamento infantil, que venha fluir mais e mais, e que venha crescer, que mais crianças venham para o reino de Deus. Você sabe que o nosso canal é Kingdom, né? Você já viu na descrição? Já. Que é Reino de Jesus. Já. Pois é. Assim, que muitas pessoas possam, né, E buscar. buscar, Que né? as igrejas elas se preocupem cada vez mais Com as crianças. Não é desmerecendo os outros Isso. departamentos, porque todo departamento ele é importante. Assim como adolescente é importante, tem também suas crises, mas a gente tem que dar essa voz para as crianças. Para as crianças, né? é verdade. E um ajudar o outro. É verdade. Eu Pois, só tenho a Jússi. agradecer. A honra foi minha de estar aqui, né? Então, gente, ó, vão aí, compartilhe, dá o like, né? Isso, dá o like, gente, pelo amor de Deus, gente. E vão lá, e Jússi, teu Instagram, Jússi, diz meu aí. Meu Instagram é professora _ Jus. Tá bom? Viu, gente? Bote- Vão bote lá, aí, irmã. visite lá, curta lá também, ó, os vídeos da Jússi, que é top, viu, gente? Esse Instagram, ele não é um Instagram, como você diz, direcionado apenas para a questão evangélica, né? Tipo assim, para os cristãos, eu posto tudo que eu trabalho. Eu trabalho tanto no secular como na igreja, né? Então, assim, eu posto lá todo. Meu trabalho na Engraçado, escola. eu vi um vídeo teu lá. Eu ri tanto. Tu fazendo uma brincadeira lá e vai dizer, não é caiu. Eu digo, meu Deus, na sala de aula, não foi? Irmã, se eu Meu gravasse Deus tudo do que céu. eu faço... Isso Vocês na vão sala dizer de que eu aula não sou dela, normal, gente. não. Eu vou voltar a ser criança pra me estudar com a tia Jússi. É porque tudo que a gente puder fazer pra chamar a atenção deles e eles... A gente tem que fazer. Então, a gente joga no chão. Pois pinta a é, gente, não cara, vamos encerrar, porque senão não vamos encerrar mais. Eita. Não, Jússi. Começar a falar mais Gente, aqui. pois até a próxima, viu? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. E a paz do Senhor a todos. Tchau. Tchau, tchau.